E aí, galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai falar sobre como passar no Step 1. Então, se você tem como objetivo ou sonho exercer medicina nos Estados Unidos, esse guia é para você. Então, já vai deixando o curtir aqui no vídeo, já se inscreve no canal e bora para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e hoje a gente vai conversar sobre como passar no Step 1, como eu faria e trazer de volta algumas coisas mais importantes que você não pode deixar de lembrar. Então, como sempre, vamos dar um passo para trás. Primeiro, o que é o Step 1? O Step 1 nada mais é do que uma das provas, na verdade, a primeira prova que você vai precisar para exercer medicina e fazer a residência nos Estados Unidos. Ela é critério obrigatório se você quiser ter isso como objetivo. E o Step 1 nada mais é do que uma prova focado em ciências básicas, ou seja, para a grande maioria dos cursos do Brasil, é o que você vê ali até o quarto semestre, os 2 primeiros anos de faculdade, com matérias como bioquímica, fisiologia, patologia, genética e por aí vai. Essa prova ela tem um total de 8 horas de duração, são 7 blocos de 40 questões, que dá um minuto e meio para cada uma, mais ou menos. E tem 1 hora de descanso que você pode dividir como você bem entender durante toda a sua prova, não passando desses 60 minutos. E para o pessoal mais assíduo aqui no canal, eu sei que vocês devem estar se perguntando: poxa, é o segundo vídeo que você faz sobre o Step 1, por que isso? Para quem não sabe, o Step 1 antigamente tinha uma nota de 3 dígitos, que foi quando eu fiz, e agora, desde o ano passado, ele começou a ser Pass ou Fail, ou seja, você não tem uma nota, você basicamente tem passou ou não passou. Implicações que isso pode trazer para você. Antes, essa nota era utilizada como filtro em alguns programas. Na verdade, boa parte dos programas. Eles pegavam a nota do Step 1 e falavam: a partir de agora eu só quero gente que tirou mais de 230 no Step 1. Colocava lá um filtrozinho e ele só ia entrevistar aplicantes para residência com mais dessa nota. E com o Step 1 sem essa função de filtro que ele tinha agora, a gente tem um novo desafio que é passar na mesma prova, sendo que agora ela não é tão importante quanto ela era no início. Ela vai ser simplesmente um passou ou não passou antes de você fazer realmente a prova que vai ser filtro a partir de agora, que é o Step 2. E aqui estamos nós para conversar sobre como eu faria agora que as regras do jogo mudaram. Então, bora falar de metodologia de estudo. Como eu, com Step 1 e Step 2 nos coros, estudaria a partir de agora. A partir de agora é só metodologia ativa. E o que é isso? Metodologia ativa é tudo aquilo que você tem que pensar para adquirir o conhecimento. Exemplo, questão, flashcard. Você tem que pensar ativamente, botar os neurônios para funcionar, para entender o que a questão está te perguntando e responder ela da maneira que você acha certo. Metodologias passivas, por outro lado, eu deixaria como segundo plano. São elas videoaulas, leitura em livro-texto e alguma outra coisa que você está recebendo passivamente a informação, como até podcasts. Então, bora nós. Como eu faria? Aqui eu vou fazer um disclaimer. Você tendo o inglês pelo menos intermediário para você conseguir ler as coisas, ler as questões e ler os flashcards. Se vocês quiserem um vídeo à parte para quem não sabe nada de inglês ou tem um inglês muito básico, vocês deixam aqui nos comentários. Mas vamos ver aqui quem tem pelo menos um domínio médio da língua que consegue ler alguma coisa. Eu usaria o U-Word. O U-Word para mim sempre foi o melhor que o Bank até agora. Step 1 e Step 2 ele sempre fez realmente valer. Então eu utilizaria o U-Word e lá no U-Word ele traz a divisão. Ele coloca Cardiology, Neurology, coloca Urology e desse jeito eu ia seguindo realmente a ordem dele. Eu ia fazer no modo... No início podia ser com ou sem tempo, dependendo da sua desenvoltura. E colocaria para ficar, faço o bloco, saio corrigindo de um por um. Dependendo de onde você está no seu treinamento médico, por exemplo, se você é um interno, você vai passar por muito daquilo já. Então você consegue revisar ali com o próprio comentário das questões. Se você está nos primeiros anos da faculdade, que você não tem todas as matérias já estudadas, valeria a pena, no momento que o comentário da questão não sendo o suficiente, você procurar alguma coisa mais passiva, uma metodologia passiva de estudo, que é o que a gente conversou agora há pouco, seria o seu secundário. Trazendo as questões como primário, não sei para onde vai, secundário.
E das questões eu faria os meus flashcards. Tem alguns flashcards que foram uns que eu utilizei, como o Zan, que também tem um aqui que é muito bom. Eu continuaria utilizando, casado com o que eu estou vendo no eWord. Então, o meu estudo ficaria: pego uma matéria do eWord, faço bloco de questões. Entendi tudo, faço os flashcards. Tem alguma coisinha aqui que eu não estou sabendo direito. Vai direto para a videoaula. Beleza, eu farei isso com todos os sistemas. Vamos falar aqui de primeira passada. Isso seria a primeira passada. Em se tratando das videoaulas, a depender do tópico, eu escolheria um em detrimento do outro, que são eles: o Patoma, patologia Patoma. É excelente, extremamente raiz, ele literalmente fala para você guardar o que vai cair na prova. Então, eu não iria atrás de outra coisa, o Patoma é sensacional. Foi o que eu utilizei. Muitos amigos meus que fizeram a prova também falou Patoma, com certeza. E em se tratando de outras matérias como microbiologia, ou seja, bactéria e bichos além, Sketch. Sketch não tem nem para onde correr, Sketch com certeza. Farmacologia, eu iria para o Sketch Farm, que é outro do Sketch, não tão famoso quanto o Sketch Micro, mas também é muito bom. E no restante, eu utilizaria o Boards and Beyond. Muitas pessoas falam do Kaplan. Do Kaplan, se você tiver muito tempo sobrando, que às vezes nem vale a pena, você pode utilizar ele, mas são aulas extremamente longas, não tão prazerosas de serem assistidas, não tão high yield quanto os outros que eu citei aqui, e às vezes ele mais dificulta o momento que você tem ali para estudar, em termos de você ficar super saturado e desgastado, do que propriamente lhe ajuda. Então, trazendo de volta. Questões, flashcards. Fiquei realmente na dúvida, vou atrás de videoaulas. Patoma, patologia. Sketch, eu iria para microbiologia e farmacologia. Boston and Beyond para o resto, só quando eu tiver dúvida. Beleza, agora que a gente deve estar com seus 5, 7 minutos de vídeo, vamos para o ouro. Beleza, pessoal, a parte talvez mais importante agora vai ser metas e tempo que eu vou dedicar a cada uma dessas coisas. Na média, o estudo para o Step 1, novamente, sem ter que aprender inglês para fazer a prova, é de 12 a 18 meses. Vai mais ou menos dependendo de cada pessoa. Eu colocaria os 12 meses, pelo menos, para você realmente ir de matéria em matéria, fazendo a primeira passada no eWord, nos moldes que a gente acabou de conversar, fazendo os flashcards diários. E eu colocaria como meta pelo menos 3 blocos semanais. Esses 3 blocos semanais seria principalmente para você não parar. Ou seja, você pode fazer 4, 5 blocos, mas às vezes quando você bota 6 blocos semanais, e naquela semana que você faz 4 ou 5, a depender de onde você está no seu treinamento médico, ou sua atuação, seu período de vida, na verdade, ele acaba por trazer um sentimento de derrota. E o que a gente quer é trazer o sentimento de vitória, porque já é um processo desgastante. Então, o que eu faria? Eu colocaria uma média até baixa, faz 3 blocos semanais, na semana que der, faz 4, faz 5, mas se concentre em fazer os 3 bem feitos, bem estudados e a matéria aprendida. Então, eu faria 3 blocos durante esses 12 meses aí, poderia fazer um pouquinho mais, e depois, a pergunta que não quer calar: quando, nesse período, eu aplicaria para a prova? Isso talvez seja o pulo do gato. Antes a gente se baseava em como estaria eu no dia da prova. Eu estou fazendo 250, eu quero 250, posso fazer a prova. Eu estou fazendo 230, mas eu quero 250, então eu não vou fazer a prova. Eu vou estudar um pouquinho mais e vou atrás de me aperfeiçoar para fazer a prova. Como agora é pass ou fail, se eu, João Vitor, estivesse fazendo o meu eWord, minha segunda passada, já estudei tudo, estou fazendo ali 70 para cima sempre, eu faria a prova sem medo, porque a prova é uma TRI, então você não tem como ter certeza exatamente a porcentagem que você precisa fazer para passar. Uns 60 e poucos por cento, geralmente, mas eu estou fazendo 70 sempre, 70, 70, 70, simulado 70, 70, 70. Cara, é só fazer, porque tem tudo para dar certo. E eu não consigo frisar o quão importante é isso. E um jeito fácil de você medir, se você está sempre fazendo 70, obviamente você vê o 70 mais ali sempre,
Mas pega a média móvel, pega ali os seus últimos 10 blocos, a média está acima de 70, tranquilo. Fiz mais 10, continua acima de 70, perfeito. Segue o jogo, vamos fazer a prova. Então, a gente falou de primeira passada, seguindo esses moldes. Segunda passada, eu vou resetar o meu banco de questões e vou entrar no período de dedicated. O que é isso? Eu já fiz um vídeo só disso aqui, mas o resumo é um período que você realmente para, senta, se puder tirar férias, tire férias e se concentra só no step 1 no caso, para você fazer sua prova em dentro de 20, 30, 40 dias. Não muito mais que isso, porque realmente a vida não pode parar tanto tempo. Show! E como a gente deixa o melhor para o final, isso aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham muito bem na cabeça que é uma maratona. Isso aqui não é uma prova de 100 metros. A gente já falou. 12 a 18 meses é o que a média faz. Então, como a gente está falando de um processo desgastante, o mais importante é como você vai lidar com o processo. Porque todo mundo estudando direito, fazendo o caminho das pedras, que a gente já bateu aqui muitas vezes, nesse vídeo, no vídeo passado, vai passar. E agora que é PES ou fail, é tranquilo ainda para passar. Entretanto, como é um processo extremamente demorado, a gente precisa de algumas ferramentas para deixar ele mais fluido e você conseguir passar por todo ele. Então, a primeira dica que eu daria é: não se force a ver todos os materiais disponíveis e existentes para essa prova. São muitos materiais de vários países. Foque naquilo que você mais se adequou, naquilo que realmente traz resultado, que é metodologia ativa. E não invente de querer fazer os 50 mil, 70 mil flashcards de um banco, fazer todas as questões 3 vezes do outro e ainda pegar um outro banco, outro flashcard. Não adianta, não precisa disso. Você realmente vai trazer mais estresse do que propriamente benefício. Segunda dica: meditação e mindfulness não são besteira. Você realmente tem que ter a sua cabeça muito centrada no que você quer. Você tem que ter um porquê forte de estar fazendo aquilo, porque várias vezes você vai querer desistir, pessoas vão querer fazer você desistir, e às vezes não é nem porque elas querem o seu mal ou algo parecido, é porque elas estão vendo você basicamente trocar família, trocar amigos por aquele momento de estudo. Então, para elas talvez não entendam o seu objetivo ou o seu sonho por trás de tudo aquilo. Então a cabeça tem que estar sempre muito bem, obrigado. Então, espiritualidade tem que estar em dia, parte também de saúde mental, como a gente conversou, por mindfulness, por terapia é essencial. E eu realmente não consigo frisar o suficiente o quanto a sua cabeça, a sua saúde mental, a sua espiritualidade tem que estar tudo ali muito bem atrelado com o seu momento de vida. Próximo, terceiro, descanso adequado. Cara, você não pode virar a noite estudando, porque você precisa do sono para consolidar o conhecimento. Não é aquela prova da faculdade que você vai lá, vai vomitar todo o conhecimento que você passou a noite toda estudando ali, sei lá, um dia antes, depois bateu na esquina e já perdeu tudo. Você precisa estar ali bem 8 horas. Então não vai ser uma noite virada estudando que vai salvar ali. Você realmente tem que ter tempo para descansar. Mais que isso, quarto ponto, você tem que ter uma rotina, além de estudo, de esporte. Você tem que fazer exercício físico. Ah, eu não tenho tempo, já tenho que estudar, não sei o quê. Exercício físico. Se você puder fazer todo dia, excelente, perfeito, top. Posso fazer 5 vezes na semana, top. Posso fazer 3, beleza, vai intercalando esses dias aí, tenta botar ali uma quarta vez, mas tem que fazer exercício físico. E a última dica, busque apoio. Cara, você não está sozinho, você não precisa estar sozinho nessa sua aventura, nessa sua viagem, nesse seu momento de vida que você quer basicamente fazer o que algumas pessoas dizem que é impossível. Você pode contar com sua família, fala com sua família, diz esse momento, essa decisão, traz eles para junto. Seus amigos, a mesma coisa, traz eles para junto, explica porque você não está podendo sair para o bar todo final de semana, explica por que você não consegue encontrar eles com a mesma frequência que encontrava algum tempo atrás. Façam grupos de estudo, grupos de WhatsApp. Pessoal, tem muita gente atravessando o mesmo caminho que você está fazendo agora, sendo que vocês não se encontraram para trocar
apoio, trocar dificuldades, saber que você não está sozinho nesse barco. Eu espero que esses vídeos aqui que eu fiz no YouTube sejam de inspiração para alguém que está passando por isso, e vejam uma luzinha no final do túnel dizendo: ah, esse cara passou também, eu consigo fazer igual ele. Porque a ideia é justamente isso, é fazer uma metodologia que todos possam seguir e conquistar os seus sonhos passando menos perrengues. É basicamente essa a alma desse canal. Então, busque apoio, você não está sozinho, você não precisa estar sozinho nessa sua busca pelo seu sonho. Beleza, então bora falar sobre a minha experiência. O meu Step 1 eu fiz num período ali meio conturbado do mundo, porque eu estudei de 2020 para 2021, e eu lembro que a gente tinha muito tempo livre porque a faculdade estava parada, o mundo estava parado, então eu basicamente me tranquei no quarto para estudar. O que pode parecer bom hoje em dia por conta do tempo livre, mas na época era um sentimento de indecisão só, que ninguém sabia para onde o mundo ia. Esse foi o contexto que eu fiz minha preparação. Como era um contexto diferente por conta da nota, eu fiz o primeiro caminho que eu falei para vocês. Fui fazendo meus simulados e fui vendo se a nota que eu estava tirando era condizente com aquilo que eu queria. Hoje em dia eu só tiraria 70 mais e faria a prova. Nada mais que isso, até porque muito tempo a gente gasta buscando a perfeição, sendo que a perfeição não é necessária. Você basta ser aprovado. E no dia da minha prova, eu lembro que eu fiquei muito. Eu estava nervoso. Foi até engraçado porque o computador ele reiniciou com 10 minutos do primeiro bloco, então eu fiquei ainda mais nervoso. Eu lembro que demorou uns 30 minutos para eles consertarem isso. Deixa aqui embaixo se vocês quiserem um vídeo só de perrengues dos steps. Mas no final de contas deu tudo certo. Se vocês estiverem vendo esse vídeo pré-prova, independente do tempo que vocês gastem com essas burocracias, com problemas de infraestrutura, eles vão repor esse tempo para vocês. Às vezes eles dão o mesmo bloco com o tempo todo, alguma coisa nesse sentido. Vocês não vão ser prejudicados. Então, foco, calma, que dá certo. E por hoje é só. Então, lembrando, passar no Step 1 é um processo desgastante, requer estratégia, requer que você tenha um plano de estudo e um plano de como fazer as questões. E, por fim, eu espero que esse vídeo tenha sido pelo menos inspirador ou traga alguma informação nova que vocês podem utilizar para o seu estudo. Eu vou ficando por aqui, já se inscreve no canal, dá o like, pelo amor de Deus, né? Ficou até aqui, não deu like. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que está pensando em fazer o Step 1. Eu vou ficar lendo os comentários, então se vocês tiverem alguma dúvida pontual, eu não consigo ler nada em inglês, o que eu faço agora? Eu quero começar a estudar. A gente faz um vídeo sobre isso e vocês vão me dando feedback aqui de como é que tá. Espero que tenha ajudado. Vejo vocês na próxima. Valeu!